ad honorem sanctet individue Trinitatis. Para a honra da Santíssima Trindade, para a exaltação da fé católica e incremento da vida cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e nossa, depois de ter refletido longamente e invocado muitas vezes o auxílio divino e ouvido o parecer de muitos dos nossos irmãos do episcopado, declaramos santos os beatos e os inscrevemos no catálogo dos santos e estabelecemos que em toda a igreja sejam devotamente honrados entre os santos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Recentemente, no dia 7 de setembro de 2025, a Igreja Católica ganhou 2 novos santos. São Pierre Giorgio Frassati e São Carlo Acutis. Este tendo uma particularidade. Ele é o primeiro santo a usar a internet para espalhar a palavra de Deus. E não é nem IA nem nada disso. Hoje vamos falar um pouco sobre este adolescente de 15 anos que virou santo. O jovem Carlo nasceu no dia 3 de maio de 1991 em Londres, há pouco mais de 30 anos. Porém, veio falecer em 2006 devido à leucemia. Em vida, dizem que ele era alegre, extremamente devoto à Eucaristia, rito esse de suma importância para a Igreja Católica, que tenta representar o momento da última ceia onde Jesus deu graças, repartiu o pão e o vinho. Pouco tempo do nascimento, ele viaja para Milão, na Itália, que é de onde sua família originalmente veio. Ironicamente, seus pais não eram religiosos, e ambos vinham de famílias ricas. Quem o introduziu à vida religiosa foi sua babá polonesa, Beata Anna Spreczenska, que respondia às perguntas do jovem quando ele tinha alguma dúvida sobre religião e Deus. Quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. Na verdade, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa frase é dita por Jesus em Mateus, capítulo 19, versículo 24, que indica uma grande dificuldade em um rico que tem enorme apego à sua riqueza entrar no paraíso. E para quem não sabe, camelo que ele se refere pode ser um nó de engate de camelos, que era usado para amarrar, adivinhe só, camelos. Porém, e quando essa riqueza é usada para pregar? Quando criança, Carlo fazia amizade fácil, principalmente com os zeladores das casas vizinhas. E todo dia no caminho para a escola, parava para cumprimentá-los. Como já dito antes, a família de Acutis era bastante rica. O pai dirigia uma seguradora, quanto a mãe, a editora da família. Eles acabaram por contratar um homem Brahmane, que é uma casta do hinduísmo, Rajesh Mohur, um migrante das Ilhas Maurício. Ele fez amizade com o jovem Carlo e, um tempo depois de conversar, se converteu ao catolicismo. Porém, ele não parou. O amigo de Rajesh, Steven Kissner, também foi convertido depois de conversar com o garoto. Depois de assistir uma missa com Carlo e Rajesh, a mãe do rapaz pediu para ser batizada. Antes de seguir para o próximo tópico, preciso explicar uma coisa sobre relíquias católicas. As relíquias são objetos que de alguma forma tiveram contato direto ou com um santo, ou com partes dos santos, ou com eventos bíblicos. Elas são veneradas como símbolos de exemplo e fé a serem seguidas, e são divididas em 3 graus. Partes do corpo de santos são veneradas como relíquias, tal quanto o corpo inteiro. Alguns exemplos são o
corpo de Santa Rita de Cássia, que faleceu no século XV, em 1457, e que possui um corpo considerado incorrupto, por estar tão bem preservado, mesmo se passando quase 570 anos da sua morte. O corpo de São Pio de Pietrelcina também é outra relíquia, tendo o santo falecido no ano de 1968. É um caso mais recente, tendo-se até vídeos dele. E um caso ainda mais recente é o do próprio São Carlo Acutis, que está em exposição no Santuário de Despojamento na Itália. Partes do corpo também são veneradas, como a mandíbula e língua incorrupta de Santo Antônio de Pádua, que está em Pádua, na Itália. O cérebro de São João Bosco, conhecido como Dom Bosco, que está em exposição em Turim, na Itália. E até mesmo o sangue de São Januário, falecido no século IV, no ano de 305, mais de 1720 anos atrás. Mas sem dúvida, dentre as de primeiro grau, a mais importante para a Igreja Católica é a coroa de espinhos de Jesus, que está em um relicário na Catedral de Notre-Dame, na França. E seus espinhos, que estão espalhados por diversas igrejas na Europa. Objetos pessoais que pertenceram diretamente às santidades são catalogadas nas relíquias de segundo grau, como o casaco que São João Paulo II usava durante o atentado de 1981. O diário de Santa Gemma Galgani, onde relatava seus dias, conversas com Deus, seu anjo da guarda e até lutas contra o diabo. O livro tem páginas marcadas de queimadura pelas patas de Satanás. E até o título da cruz de onde Jesus Cristo foi crucificado está em exposição para adoração. As relíquias de terceiro grau são outros objetos que tiveram contatos com relíquias de primeiro grau, de primeiro ou segundo grau. Estes são um tipo mais comum, pois podem ser, entre aspas, fabricados. Por exemplo, é de costume serem distribuídas medalhas que tocaram o túmulo de São Pio, pois ao fazer isso se tornam relíquias de terceiro grau. Lenços que tocam o corpo incorrupto de Santa Bernadette geralmente são levadas por peregrinos, também objetos pessoais que tocam o berço e o túmulo de Santo Antônio de Pádua. Voltando ao tema do vídeo, na adolescência, São Carlo Acutis era apaixonado por informática, tendo criado sites que até hoje podem ser acessados. Um dos sites criados por ele é o Miraculi Eucharistici, que cataloga e documenta milagres da Eucaristia pelo mundo. Um site bem estruturado. Logo de início, você pode escolher um idioma de sua preferência, tem galeria online, alguns vídeos, fotos, documentos, tudo datado e documentado. Ele tinha tanto amor pela Eucaristia que praticava sempre que podia, e incentivava as pessoas a praticar também. Outra paixão do santo era o videogame. Amava jogar Halo, Mario e Pokémon. E possuía um PlayStation 2. E esse é o motivo de eu ter explicado sobre as relíquias, pois esse PlayStation está cogitado para se tornar uma relíquia de segundo grau, já que é um objeto pessoal que pertenceu a um santo. Isso é bizarro e incrível, e se ocorrer vai ser um efeito histórico. Seria mais um feito do PS Gold. Existem algumas etapas para você se tornar santo. A primeira, você precisa estar morto, cara, não tem jeito. Depois o Vaticano vai começar uma fase chamada diocesana, onde sua vida pessoal vai ser investigada e reunir informações, para garantir que você foi virtuoso em vida. E aí você vira servo de Deus.
Depois o Vaticano analisa mais documentos da sua vida e se sua virtuosidade for considerada, entre aspas, heróica, então você é declarado venerável. Para se tornar beato, que seria o próximo passo, é preciso ter um milagre atrelado a você. Lembrando que, para os católicos, santos não operam milagres, o único a fazer isso é Deus. Porém, se crê que santos podem interceder. É como pedir para alguém que você conhece para pedir para outra pessoa um favor. Algo mais ou menos assim. Após a comprovação desse milagre, falta somente o último passo, ser canonizado, que se consegue tendo um segundo milagre comprovado. A beatificação de São Carlo Acutis ocorreu em 10 de outubro de 2020. O milagre atrelado a ele foi a cura sem explicação de um garoto brasileiro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 2013. O garoto tinha uma malformação congênita no pâncreas que fazia com que ele se alimentasse pouco e vomitasse muito. O garoto começou a se sentir melhor e se alimentar direito depois de tocar uma das relíquias do santo. Já a canonização ocorreu no dia 7 de setembro desse ano de 2025, pelo Papa Leão XIV. O milagre que foi atrelado foi a da cura de uma jovem porto-riquenha que havia sofrido um grave traumatismo craniano após um acidente de bicicleta em 2022. A mãe da jovem rezou sobre o túmulo de Carlo e a garota passou a melhorar no mesmo dia. Por el santo pueblo de Dios, para que acogiendo con alegría la palabra que salva, siga Jesús por el camino de la cruz y sea en el mundo testigo de su amor. O evento ocorreu na Praça de São Pedro, no Vaticano, contou com a presença de 80 mil espectadores, incluindo a família de Acutis, e foi a primeira vez na história que os pais veem o filho ser canonizado. Imagina a emoção que é ver o seu filho que lutou contra uma doença miserável Sono destinato a morire. e que nunca teve a fé abalada, atingir um título tão grande quanto o de santo.